Mas há momentos na vida familiar que parecem gotas insignificantes e, no entanto, têm o poder de turvar todo o rio das relações. Muitos pais, com as melhores intenções, intrometem-se na vida dos filhos adultos, acreditando que sua experiência é valiosa e deve ser transmitida. Mas é exatamente aqui que reside o paradoxo. O que é concebido como cuidado é frequentemente sentido como uma invasão. Uma frase curta como "deixa comigo, eu sei melhor" pode causar mais danos do que uma longa discussão. Os filhos adultos sentem-se rebaixados, como se fossem novamente crianças, incapazes, indefesos. E os pais ficam perdidos, pois só queriam ajudar. Na Europa, onde as famílias frequentemente precisam equilibrar-se entre gerações, seja por meio de moradias compartilhadas, pouco espaço habitacional ou visitas regulares, esse campo de tensão é particularmente evidente. Os avós se orgulham de sua experiência de vida e querem compartilhá-la. Ao mesmo tempo, os casais jovens lutam por autonomia, pelo sentimento de serem levados a sério. Quem escolhe as palavras erradas aqui não colhe gratidão, mas sim silêncio ou afastamento. Às vezes, um olhar mal interpretado no jantar é suficiente para criar uma barreira entre pais e filhos. Imagine uma cena. Um pai entra na casa do filho e, sem ser convidado, começa a falar sobre a organização da sala. Antigamente, fazíamos tudo de um jeito bem diferente, ele diz. Para ele, é uma observação casual. Para o jovem casal, um ataque à sua competência. O clima muda, o ambiente fica envenenado. Momentos assim são como pequenas rachaduras no vidro, invisíveis no início, mas que, com o tempo, podem quebrar todo o recipiente. É por isso que é crucial perguntar: o que é amor verdadeiro? É a intervenção imediata, a suposta solução rápida de problemas? Ou é a capacidade de respeitar limites, mesmo quando é difícil? Criar um filho não significa mantê-lo sempre pequeno. O verdadeiro afeto, muitas vezes, se manifesta em recuar, em ter paciência, em confiar pacientemente. Na psicologia, diz-se que os adultos precisam de autonomia como de oxigênio. Quando essa autonomia é violada, sente-se restrito, oprimido, não visto. Pais que, com as melhores intenções, cruzam essa linha invisível, tiram de seus filhos exatamente o que desejariam para eles: força, autoconfiança, dignidade. E as consequências podem ser amargas. Um filho adulto que se sente desrespeitado busca distância. Feriados tornam-se uma obrigação, telefonemas soam curtos e no coração cresce um muro. Mas também há outro caminho. Pais que conscientemente dão um passo atrás enviam uma mensagem poderosa: eu confio em você. Você é capaz. Eu o vejo como um adulto igual a mim. Essa postura transforma relacionamentos. Tensões viram gratidão, da insegurança nasce a proximidade. Em um clima de respeito, surgem conversas que vão mais fundo do que qualquer torrente de conselhos não solicitados. Talvez você mesmo já tenha sentido como é difícil se conter. As mãos coçam, as palavras estão na ponta da língua, mas é exatamente neste momento que se decide se seu relacionamento com seu filho floresce ou é prejudicado. Tenha clareza. O silêncio pode soar mais alto do que qualquer palavra. Um olhar respeitoso pode dizer mais do que 1000 dicas. Nesta série de reflexões, queremos juntos iluminar 3 comportamentos concretos que os pais de forma alguma deveriam demonstrar diante de seus filhos adultos. Não são teorias abstratas, mas situações da vida real que cada um de nós já experimentou ou observou. E também mostraremos maneiras de reagir, em vez disso, discretamente, respeitosamente e, no entanto, cheios de amor. Ao final deste caminho, espera um presente. Um relacionamento no qual os filhos adultos veem seus pais não como controladores, mas como apoios. Um relacionamento em que o respeito mútuo forma a base.
E é exatamente isso que é a chave para uma vida familiar que dá paz, em vez de deixar feridas. Por que este tema é tão delicado justamente na Europa? Em todo o continente, as famílias vivem em estruturas que mudaram muito. Antigamente, era comum que várias gerações vivessem sob o mesmo teto. Cada um conhecia seu papel, e as hierarquias raramente eram questionadas. Hoje, porém, os filhos frequentemente se mudam para suas próprias casas, às vezes até para outras cidades ou países. No entanto, a proximidade emocional com os pais permanece, e com ela, o risco de mal-entendidos quando velhos hábitos encontram novos estilos de vida. Uma olhada nas estatísticas mostra que em muitos países europeus, os casais jovens casam e têm filhos mais tarde do que há 30 anos. Isso prolonga a fase em que os pais continuam a perceber seus filhos adultos como crianças, embora estes já tomem suas próprias decisões. Ao mesmo tempo, fatores econômicos, como o aumento dos aluguéis, mercados de trabalho incertos ou a necessidade de incluir a ajuda dos avós, intensificam o contato entre as gerações. Isso leva a oportunidades, mas também a pontos de atrito. Especialmente pais mais velhos, que se sentiram responsáveis por toda a vida, caem em uma armadilha. Eles confundem interesse com controle. O que em sua juventude era considerado atencioso, como perguntar constantemente se havia dinheiro suficiente ou se o casamento estava harmonioso, hoje é rapidamente sentido como uma invasão de limites. Em países como Alemanha, França ou Escandinávia, os filhos adultos valorizam muito a autodeterminação. Uma frase como "quando vocês finalmente vão ter um filho" não é ouvida como uma preocupação carinhosa, mas como pressão e intromissão. Por isso é tão importante que os pais encontrem novas formas de comunicação. Conversas minimalistas e respeitosas, perguntas curtas que deixam espaço, em vez de conselhos intermináveis. Um exemplo: em vez de dizer, você precisa alimentar seu filho de outra forma, poder-se-ia observar, vocês estão fazendo isso com muito carinho. Fico feliz. A diferença não está apenas nas palavras, mas na atitude. Ela transmite confiança em vez de tutela. A diversidade cultural na Europa também desempenha um papel. No sul da Europa, a proximidade familiar é frequentemente mais intensa. Come-se junto diariamente. Os avós estão fortemente envolvidos. No norte da Europa, por outro lado, há maior distância, a autonomia é muito valorizada. Mas em todo lugar, vale. Se os pais ultrapassam os limites, surgem tensões. Não é por acaso que os centros de aconselhamento em toda a Europa relatam repetidamente os mesmos temas. Filhos adultos que não se sentem respeitados e pais que não entendem por que suas palavras bem-intencionadas soam tão ofensivas. Aqui reside o cerne do problema. Os pais confundem cuidado com posse. Eles acreditam que por terem criado seus filhos, ainda podem determinar, corrigir, direcionar. Mas o verdadeiro amor significa o oposto: soltar, confiar, acompanhar. Ao respeitar a autonomia de nossos filhos adultos, damos a eles a maior validação de todas: o reconhecimento como indivíduos independentes. E é exatamente por isso que nos próximos parágrafos nos dedicaremos aos 3 princípios mais importantes. Eles mostram como reagir em situações cotidianas concretas, sem ferir a dignidade dos filhos ou dos genros, noras. Eles oferecem modelos de linguagem com os quais os pais podem começar imediatamente. E eles lembram que menos palavras, muitas vezes, criam mais proximidade do que 1000 bons conselhos. Antes de examinarmos esses princípios passo a passo, gostaria de convidá-lo a fazer uma breve pausa. Pense nas suas próprias experiências. Você já teve a sensação de que seus pais não levam suas decisões a sério? Ou você mesmo já se viu na situação em que disse demais ao seu filho: "Ah, adulto-a"?
tais reflexões são o primeiro passo para a mudança. Pois a mudança sempre começa com a consciência. Quem reconhece onde estão os limites pode aprender a respeitá-los. E é exatamente essa capacidade que faz a diferença entre uma família cheia de tensões não ditas e um lar onde respeito e amor andam de mãos dadas. O primeiro princípio que vamos analisar mais de perto é: nunca interfira sem ser solicitado na criação dos filhos de seus filhos adultos. Essa regra pode parecer rígida à primeira vista, mas sua importância fica clara quando imaginamos uma cena típica. Um neto chora, a jovem mãe parece sobrecarregada e a avó intervém instintivamente. Ela pega a criança no colo, acalma-a rapidamente e talvez ainda diga com orgulho: "Viu, comigo funciona na hora." O que é concebido como ajuda é facilmente sentido como uma ofensa. Imagine que você é essa jovem mãe. Você se esforça para manter a calma, experimenta diferentes opções, mas seu suor e seu coração acelerado revelam o quão tensa você está. Nesse momento, alguém se intromete, tira a criança de seus braços e comenta: "Assim não vai dar, deixa comigo." Para quem está de fora, pode ser um ato de cuidado, mas para a mãe é uma mensagem: "Você é incapaz, eu faço melhor." Especialmente nos primeiros anos da paternidade ou da maternidade, a autoconfiança é frágil. Pais jovens precisam de confirmação de que podem dominar seu papel. Mas se a geração mais velha constantemente intervém, esse alicerce é destruído. Em vez de autoconfiança, surge a insegurança. A mãe ou o pai sente-se como um hóspede na própria vida. O resultado: afastamento, desconfiança, às vezes até antipatia silenciosa. Em muitas famílias europeias, esse problema é intensificado pela pressão da tradição. Na Baviera, na Provença ou no norte da Itália, os avós frequentemente desempenham um papel central no dia a dia. Eles estão presentes, ajudam, o que, em princípio, é um tesouro. Mas esse tesouro pode se transformar em um fardo se for acompanhado de comentários ou pedantismo. Pois a proximidade só é um presente se não se transformar em controle. Um caminho melhor: espere, observe, elogie o esforço dos jovens pais, mesmo que a situação ainda não esteja perfeitamente resolvida. Uma frase simples pode fazer milagres. "Eu vejo como você está sendo paciente agora. Isso é bonito." Assim, você fortalece a pessoa, em vez de miná-la. Se você realmente deseja compartilhar uma dica útil, faça-o em forma de um convite gentil. "Posso te contar uma experiência de antes? Talvez te ajude." Assim, a decisão permanece com os pais, se eles querem aceitar sua sugestão. O efeito de tais palavras respeitosas é enorme. Elas abrem portas, em vez de erguer muros. Elas mostram: "Eu confio em você para ser um bom pai, uma boa mãe." E quando chegar o momento em que os filhos realmente procurarem conselhos, eles se voltarão a você voluntariamente, com gratidão, não com resistência. Lembre-se, a verdadeira arte do amor parental na idade adulta não reside em apresentar soluções imediatamente, mas em deixar espaço para que a próxima geração encontre suas próprias soluções. Isso não é uma renúncia, mas um triunfo silencioso, pois assim você ajuda seus filhos a crescerem em seu papel, autoconfiantes, independentes e com a certeza de que você, como um apoio discreto, estará sempre lá. O segundo princípio é: não se intrometam na privacidade de seus filhos adultos. Especialmente na Europa, onde a individualidade e a autodeterminação têm um alto valor, este ponto é considerado particularmente delicado. Seja a questão sobre ter filhos, sobre questões financeiras ou sobre desavenças no relacionamento, tudo isso pertence ao espaço protegido do casal e não à constante observação dos pais. Pensemos em um exemplo típico. Uma mãe está tomando café com a nora.
A conversa é inicialmente amigável, até que surge a pergunta: e então, quando finalmente chega a hora de ter um bebê? Para a mais velha, pode ser apenas uma observação curiosa, mas para a mais jovem, é uma facada no coração. Talvez ela esteja tentando engravidar há meses. Talvez existam problemas de saúde. Talvez ambos simplesmente queiram esperar. O que resta é a sensação de pressão e insuficiência. Algo semelhante acontece em relação às finanças. Os pais querem saber quanto seus filhos ganham, qual o valor do aluguel ou como eles gastam seu dinheiro. Em culturas que valorizam muito a transparência, isso pode parecer óbvio. No entanto, na maioria das sociedades europeias, a autonomia financeira é vista como parte da dignidade pessoal. Se um pai pergunta: quanto vocês economizaram no mês passado? Isso não soa como cuidado, mas como controle. Psicologicamente, a curiosidade constante em questões íntimas gera duas reações. Ou os filhos se retraem e não falam mais abertamente, ou reagem com irritação, porque precisam defender seus limites. Ambos criam distância, não proximidade. Exatamente o oposto do que os pais realmente querem. O caminho mais inteligente: paciência, confiança. Em vez de fazer perguntas sobre planos futuros ou contas bancárias, os pais podem mostrar interesse no presente. Fico feliz que vocês estejam aqui hoje. É bom vê-los saudáveis e felizes. Esta frase transmite: eu os vejo como vocês são, sem exigências e expectativas. É claro que isso não significa que nunca se possa ajudar, mas a ajuda deve ser solicitada. Uma frase que expressa respeito poderia ser: se vocês precisarem de apoio, seja financeiro ou no dia a dia, é só me avisar. Assim, a decisão permanece nas mãos dos filhos e os pais mostram ao mesmo tempo sua disposição. Em centros de aconselhamento, ouve-se frequentemente sobre o poder curativo do desapego. Casais que sentem que sua privacidade é respeitada abrem-se mais facilmente por conta própria. Eles compartilham suas preocupações quando o momento é oportuno, não quando há pressão. Assim, surge uma confiança muito mais sólida do que qualquer intromissão não solicitada. Então, da próxima vez que você se pegar querendo fazer uma pergunta íntima ao seu filho ou filha, pare um pouco. Pergunte a si mesmo: eu faria essa pergunta a um amigo? Ou eu mesmo me sentiria desconfortável se tivesse que respondê-la? Esta breve autoanálise pode evitar conflitos e mostra que você leva a sério os limites de seus filhos adultos. No final, não se trata de mostrar menos interesse, mas de expressá-lo de forma diferente. Não controle, mas reconhecimento. Não insistência, mas acompanhamento. E é exatamente nessa sutil diferença que reside a força que sustenta uma família. O terceiro princípio que vamos considerar é talvez o mais delicado de todos. Diante dos filhos adultos, nunca se deve falar mal do parceiro ou da parceira deles. Um comentário depreciativo sobre o genro ou a nora pode parecer inofensivo no momento, mas ele se grava profundamente na memória dos filhos. Eles entram em um conflito interno de lealdade, entre o amor pelos pais e o vínculo com o cônjuge. Tomemos um exemplo de um jantar bem comum em uma família europeia. A filha está à mesa, o marido ao lado dela. O pai franze a testa e diz casualmente: seu marido quase não fala. Ele faz isso em casa também? Para ele, pode soar como uma brincadeira. Para a filha, é uma humilhação do seu parceiro. Ela se sente dividida, deve defender o marido ou ignorar a observação para não arriscar uma discussão. Em ambos os casos, um gosto amargo e doloroso permanece. Situações como essas podem se acumular. Se os filhos percebem que os pais desvalorizam sistematicamente o parceiro, um clima tóxico se instala. O genro ou a nora sentem a rejeição e se retraem. As visitas se tornam mais raras, as conversas mais superficiais.
O que começou como uma pequena provocação cresce e vira um muro de silêncio. Em toda a Europa, terapeutas familiares relatam casos semelhantes. Críticas ao parceiro são como um golpe nos alicerces do relacionamento, pois os relacionamentos vivem de confiança, e se os próprios pais minam essa confiança, surge uma rachadura profunda. Os filhos sentem: meus pais não respeitam minha escolha. Essa mensagem dói e permanece. Como então evitar esse problema? Assumindo conscientemente uma postura neutra e de apoio. Em vez de dizer, sua esposa é muito sensível, poderia-se formular, é bonito ver como vocês dois se tratam. Claro que às vezes há diferenças, mas vocês com certeza encontrarão o caminho de vocês. Esta frase valoriza o relacionamento, sem julgar. Também aqui vale. Às vezes, o silêncio é suficiente. Se sentir insatisfação, vale a pena pensar 2 vezes antes de falar. Pergunte a si mesmo: esta frase ajuda minha filha ou meu filho a fortalecer seu relacionamento? Ou eu só estou adicionando um fardo? Muitas vezes, é mais inteligente guardar a crítica para si e, em vez disso, procurar conscientemente qualidades positivas no genro, nora. Um elogio sincero, seja por uma boa refeição, uma pequena gentileza ou simplesmente pelo cuidado com o neto, faz milagres. Respeito não significa aprovar tudo. Respeito significa aceitar e valorizar a escolha de parceiro do próprio filho. Em uma sociedade europeia que valoriza a diversidade e a individualidade, este é um passo decisivo, pois cada casal carrega sua própria história, seus próprios padrões. Os pais não podem reescrevê-los, mas podem reconhecê-los. No final, o que conta é a atitude. Em vez de exercer pressão com comparações ou acusações, ofereça confiança e reconhecimento. Assim, cria-se um clima em que todos se sentem seguros. E é exatamente esse clima que torna as famílias fortes a longo prazo. Para tornar o impacto desses 3 princípios ainda mais claro, vale a pena dar uma olhada em uma história concreta de antes e depois. Ela mostra o quanto os relacionamentos podem mudar quando os pais ajustam sua postura. Imaginemos Ana, uma avó de colônia. Quando sua filha se tornou mãe pela primeira vez, Ana se intrometia constantemente. Ela pegava o bebê no colo, explicava pacientemente como trocar fraldas ou preparar mamadeiras e sempre ressaltava: foi assim que eu fazia naquela época. Sua filha ficava em silêncio, mas por dentro crescia a insatisfação. As conversas ficavam mais curtas, os convites mais raros, a atmosfera tensa. Ana não entendia a distância, ela só tinha boas intenções. Depois de uma conversa dolorosa, na qual a filha explicou o quão sufocantes eram aquelas dicas constantes, Ana decidiu mudar algo. Ela leu artigos sobre conflitos de gerações, conversou com amigas e percebeu: amar às vezes também significa desapegar. Na visita seguinte, ela sentou-se em silêncio ao lado, enquanto a neta chorava. Ela apenas disse: você está fazendo um ótimo trabalho, estou orgulhosa de você. Pela primeira vez, a filha não se sentiu criticada, mas validada. Uma mudança semelhante ocorreu em outra família em Viena. Lá, tratava-se do segundo princípio, a intromissão na privacidade. O pai perguntava repetidamente: quando finalmente vem um neto? Até que sua nora, certa noite, desabou em lágrimas. Ela sentia que não era vista como pessoa, mas apenas como um meio para um fim. O pai assustou-se. A partir daquele momento, ele silenciou sobre o assunto, mostrando interesse nos hobbies e no trabalho do jovem casal. Meses depois, os dois procuraram a conversa por conta própria. Queremos contar uma coisa linda a vocês. Estamos esperando um bebê. A diferença não estava na pressão, mas na paciência. Outro exemplo ilustra o terceiro princípio. Em uma família em Madrid, era comum, durante o jantar, conversar sobre tudo e mais um pouco.
inclusive sobre as fraquezas do genro. Ele é tão quieto, nunca se sabe o que ele pensa, dizia-se frequentemente. O genro se retraía, a filha sofria entre as duas frentes. Somente quando a mãe se propôs conscientemente a mencionar apenas coisas positivas, o clima mudou. Ela elogiou. Obrigada por sempre ajudar a arrumar a mesa. Pequenos reconhecimentos agiram como bálsamo. O genro abriu-se lentamente, iniciou conversas e mostrou que, à sua maneira, era carinhoso e presente. Essas histórias deixam claro: antes, prevalecem mal-entendidos, feridas e afastamento. Depois, quando o respeito e a discrição prevalecem, os relacionamentos florescem. Os filhos sentem-se levados a sério, os genros, noras bem-vindos, e os pais experimentam uma nova proximidade, que não se baseia em controle, mas em confiança. Talvez você mesmo se lembre de uma situação semelhante. Um momento em que suas boas intenções não foram recebidas como você esperava. Pergunte a si mesmo: como tudo teria mudado se eu tivesse reagido de forma diferente? Essa reflexão honesta é frequentemente o primeiro passo para uma nova convivência. O que realmente acontece quando esses 3 princípios são violados repetidamente? As consequências são mais profundas do que muitos pais inicialmente imaginam. Psicologicamente, surgem rachaduras invisíveis que, com o tempo, se expandem e finalmente enfraquecem os alicerces do relacionamento. Quando os pais intervêm sem ser solicitados na criação dos filhos, eles enviam inconscientemente a mensagem: você não consegue. Filhos adultos sentem-se rebaixados por isso, perdem a confiança em sua própria competência e começam a agir de forma defensiva na presença dos pais. Cria-se um clima de cautela, onde cada ação é examinada quanto a possíveis críticas. O resultado: menos abertura, menos proximidade. Ainda mais graves são as intervenções na privacidade. Perguntas sobre planejamento familiar ou dinheiro podem parecer alfinetadas constantes. Os filhos sentem isso como uma intromissão em uma área que lhes pertence. A consequência não é rara: o silêncio. Embora ainda visitem os pais, as conversas permanecem superficiais, as verdadeiras preocupações são mantidas em segredo. Exatamente onde a confiança seria mais importante, a próxima geração se retrai. No entanto, o terceiro erro é o mais destrutivo: comentários negativos sobre o parceiro. Tais palavras colocam os filhos em um conflito de lealdade, do qual não há boa saída. Se defendem o parceiro, os pais sentem-se rejeitados. Se permanecem em silêncio, isso prejudica o relacionamento. Em ambos os casos, um gosto amargo permanece. A longo prazo, surge uma espiral de sentimentos de culpa, mal-entendidos e distância. O ambiente social também é prejudicado. Se os netos sentem que a avó ou o avô criticam o pai ou a mãe, eles perdem a sensação de segurança. Em vez de vivenciar a família como um lugar de acolhimento, eles associam os encontros à tensão. A longo prazo, isso pode levar a uma ruptura. Festas como Natal ou aniversários tornam-se uma obrigação em vez de uma fonte de alegria. Essas consequências têm ainda outra dimensão. Elas afetam a autoimagem dos pais. Muitos relatam, em anos posteriores, que se sentem incompreendidos e excluídos. Eles se perguntam por que os filhos ligam tão raramente ou por que o contato se tornou frio. A resposta muitas vezes reside em feridas passadas que nunca foram abordadas ou curadas. Mas a boa notícia é: nunca é tarde para quebrar esse ciclo. Quem reconhece quais feridas seu comportamento causou, pode assumir a responsabilidade. Um honesto: sinto muito, eu nunca quis te diminuir, tem mais força do que 1000 conselhos. É importante encontrar a coragem para mudar antes que a distância se torne intransponível. Então, pergunte a si mesmo: eu já dei a meus filhos a sensação de não serem levados a sério?
Eu já falei de forma depreciativa sobre seus parceiros. Eu já tomei decisões por eles que lhes pertenciam. Essas reflexões honestas são o primeiro passo para aprender com os erros. Pois, se não quisermos ver as consequências, corremos o risco de perder o mais valioso: um relacionamento de confiança e carinho com as pessoas que nos são mais próximas. Depois de considerarmos as possíveis consequências, surge a pergunta: o que os pais podem fazer concretamente para seguirem uma nova direção? Não basta apenas saber teoricamente que se deve respeitar limites. É crucial mudar o comportamento no dia a dia, passo a passo, e de forma que seja imediatamente perceptível. Um primeiro passo nas próximas 24 horas poderia ser observar sem comentar imediatamente. Se o neto chora ou o jantar é preparado de forma diferente do que se está acostumado, permaneça em silêncio. Respire fundo e lembre-se: meus filhos conseguem. Não preciso intervir agora. Essa pequena pausa já muda a dinâmica. O segundo passo nos próximos 2 dias: expressar validação. Em vez de dar conselhos, formule reconhecimento. Uma frase como "eu vejo o quanto você se esforça" tem um efeito fortalecedor. Tais palavras criam confiança e mostram que você percebe o empenho, mesmo que o resultado não seja perfeito. O terceiro passo, dentro de 3 dias: pedir permissão antes de contribuir com algo. Se você deseja dar uma dica, diga: posso te sugerir algo? Ou, você gostaria de ouvir sobre uma experiência que me ajudou naquela época? Somente essa pequena formulação transforma uma intervenção em uma oferta respeitosa. Ela sinaliza: a decisão é sua, não minha. Um quarto passo prático: pergunte sobre os sentimentos, não sobre os resultados. Em vez de "quanto vocês realmente ganham?", pergunte: como vocês estão se sentindo com a situação atual? Vocês estão se virando bem? Assim, você abre um espaço para conversas honestas, sem invadir detalhes que os filhos desejam manter para si. E, finalmente, o quinto passo: transforme a valorização em um hábito. Elogie pequenas coisas. Agradeça quando seu genro ajuda a lavar a louça. Reconheça quando sua filha visita a família, apesar do estresse. Tais gestos constroem um clima de apreço, onde a crítica tem menos espaço. Esses 5 passos não são uma receita rígida, mas um caminho para mudar a postura. Eles podem ser implementados imediatamente, não exigem grandes explicações, apenas atenção plena. Já em poucos dias você notará que a atmosfera fica mais leve. Os filhos reagem mais relaxados, as conversas ficam mais calorosas e as tensões diminuem. Talvez você se pergunte: eu realmente conseguirei fazer isso? Eu estou acostumado a ajudar imediatamente. Sim, é incomum, mas lembre-se, a verdadeira força muitas vezes se mostra na capacidade de se conter. Quem consegue silenciar quando é difícil não mostra indiferença, mas respeito. E é exatamente esse respeito que é o alicerce para a confiança. Se resumirmos tudo, 3 pontos principais se destacam, fáceis de memorizar. Primeiro, reconhecer que os filhos são adultos. Isso significa vê-los como personalidades independentes, que tomam suas próprias decisões e assumem a responsabilidade por elas. Um filho ou uma filha não é mais criança assim que ele ou ela forma sua própria família. E respeitar exatamente isso é o primeiro passo para uma convivência saudável. Segundo, escolher a linguagem das sugestões em vez das ordens. Faz uma enorme diferença se você diz: faça assim, é melhor. Ou se você pergunta: você gostaria de ouvir como fazíamos naquela época? Essa pequena mudança na escolha das palavras decide se a mensagem chega como ajuda ou como intromissão. Pais que se expressam com respeito abrem portas. Pais que tutelam, as fecham. Terceiro, esperar o momento certo.
Conselhos são como remédios. Eles só funcionam se forem dados no momento apropriado. Quem espera até que os filhos peçam conselho por conta própria, experimenta gratidão em vez de resistência. A confiança não cresce através de intervenções constantes, mas através do sentimento. Meus pais estão lá quando eu preciso deles, mas não se impõem. Esses 3 pontos, reconhecimento, linguagem respeitosa e bom timing, são o cerne de uma vida familiar respeitosa. São simples de entender, mas difíceis de implementar consistentemente. Mas é exatamente aqui que reside a arte. Em pequenos gestos, em pausas conscientes, em um breve pensar antes de falar. Se os pais interiorizam essa postura, conflitos cotidianos se transformam em oportunidades de proximidade. No final, uma mensagem clara permanece. A verdadeira proximidade com os filhos adultos não surge de conselhos ou controle constantes, mas sim de confiança, discrição e reconhecimento. Pais que conseguem desapegar não ganham menos, mas sim mais. Pois seus filhos os veem como parceiros em pé de igualdade, não como vigilantes. Assim, o relacionamento se transforma de tensão para serenidade, de distância para uma verdadeira conexão. Imagine como seria se seu filho ou sua filha, depois de um dia cansativo, ligasse para você espontaneamente e dissesse: "Obrigado por confiar tanto em nós. É bom saber que vocês estão ao nosso lado." Exatamente esses momentos são os frutos de uma postura que respeita limites. São a recompensa por todo o esforço, o silêncio, a paciência. Não nos esqueçamos, os filhos não são nossa posse, mas indivíduos independentes que seguem seu próprio caminho. Nossa tarefa como pais é acompanhá-los nesse caminho, não determiná-lo para eles. Quem lhes dá liberdade, colhe respeito. Quem lhes dá confiança, recebe proximidade em troca. Por isso, eu o convido. Pense hoje à noite em quais palavras você poderia dizer ao seu filho adulto que realmente fortalecem. Talvez um simples "eu acredito em você" ou um discreto "obrigado por seguir seu caminho". Tais frases custam pouco, mas abrem corações. E agora, minha pergunta para você. Você já experimentou como o relacionamento muda quando você conscientemente silenciou ou apenas disse uma palavra de apoio? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Ela pode encorajar outros pais. Se você deseja que mais famílias na Alemanha e na Europa se beneficiem desses princípios, compartilhe este vídeo. E não se esqueça de assinar nosso canal para não perder nenhuma das próximas histórias que tocam o coração e a mente. Pois o objetivo é claro: uma vida familiar cheia de respeito, calor e confiança. Um lar onde não nos sentimos pequenos, mas valorizados. E uma convivência que sustenta por gerações.